Então, bom dia a todos. É um prazer conversar com vocês sobre esse assunto tão importante que é a conservação, o uso e conservação dos polinizadores. Então, eu selecionei aqui, nessa apresentação de hoje, alguns aspectos que foram importantes na avaliação do IPBS e vamos também fazer uma corrida em todas as consequências dessa avaliação muito bem recebida pela mídia internacional. Então, eu dei um upload da minha tela. Estão enxergando? Estamos enxergando, Vera. Tá. Então, esses polinizadores, eu não estou conseguindo. Henrique? Para avançar, é só clicar uma vez. Clicar? Clicar em cima. Sim. Então, os polinizadores são muito diversos. E nós pensamos em polinizadores apenas como as abelhas, mas nós temos aves, temos pequenos mamíferos e muitos díptera e vários morcegos e vários polinizadores do mundo inteiro. Então, eles são bastante importantes. No geral, eles aparecem em todos os lugares do mundo e precisávamos ter uma ideia de quem são eles, o que se conhece sobre eles, que plantas que eles visitam e de qual é o impacto dos polinizadores sobre o bem-estar humano. Então, eles são importantes porque mais de 75% das nossas fontes de alimento dependem de polinizadores para produzir um alimento mais rico, com maior vida de prateleira e com uma semente mais adequada para a sua reprodução. Quase 90% das plantas com flores do mundo dependem também de polinização animal. Então, isso já mostra a importância desses polinizadores. As culturas agrícolas, a produção de alimento, algumas culturas não são muito dependentes de polinizadores, como trigo, arroz, mandioca, elas dependem de uma polinização pelo vento. Cacau, maçã e manga são polinizadores bastante importantes e outros dependem totalmente das abelhas e outros, como a soja, café, a canola, são importantes porque a sua produção geralmente aumenta 40%, até 40% na presença dos polinizadores. De modo que a alimentação do mundo, mais de 300% do volume de produção do alimento depende de polinizadores. E, no entanto, apenas os 30% ou 40% a mais de polinizadores manejáveis nós tivemos. O valor dessa polinização agrícola é muito alto. Agora, já foi verificado com vários testes, vários exames através do IPBS, que esse valor varia de 235 bilhões de dólares a 577 bilhões de dólares por ano. Quando eu pensava na polinizadora, na abelha principal, que era a abelha de mel, a Apis mellifera, o mel, como commodity, ele vale de 2 a 4 bilhões de dólares por ano na sua circulação. Mas eu quero dizer aqui que o mel é muito importante para a manutenção de populações de baixa renda e também tem um papel na cultura e na história muito importante. Então, há muitos tipos de valoração dos polinizadores e seus produtos. Por exemplo, um deles é falar das culturas produzidas por animais e que tem uma fonte especial de vitaminas, que isso varia muito e importa muito na sua dieta alimentar, para ferro e para vitaminas, etc. O mel é perseguido pelas populações naturais há muito tempo. Eles buscavam, os homens coletores de mel com muita coragem, tinham um papel social muito importante e existem até hoje em várias populações do mundo. Em algumas delas, nas Américas, nós já temos a criação de abelhas silvestres bastante desenvolvida e que começou a partir do México, por exemplo. A gente vai voltar nesse assunto. Os polinizadores também podem ser fonte de combustível, de biocombustível, de mel, de algodão, de madeira, de várias coisas, e inspiraram também muitas produções importantes.
Aqui nós temos as abelhas como símbolo do reinado do faraó Ramsés do Egito, as abelhas e a cana-de-açúcar, que foram símbolos importantes de um reinado muito poderoso. Nós temos, do outro lado, parte do Códex Maia, que era a representação em papiro do conhecimento que os maias tinham sobre as abelhas, seu papel na cosmologia, e havia, inclusive, deuses das abelhas, etc. Tinha um papel muito importante no círculo de vida deles. E também, mais recentemente, o Vaticano teve as abelhas como símbolos muitas vezes, e elas eram consideradas o símbolo do trabalho e da pureza. Nas populações culturalmente estabelecidas, como os Guna, por exemplo, da América Central, nós tínhamos as abelhas com um significado espiritual bastante grande, e eles sempre falavam que as abelhas e as borboletas, aqui numa representação antropomórfica, mas eles diziam que eles não reconheciam a abelha sozinha, mas a abelha e o polinizador fazendo parte de um contexto muito mais amplo. Outro aspecto que eu gostaria de mencionar são os caiapós, os indígenas aqui da Amazônia, que tinham uma ligação muito grande com o meio ambiente, e eles coletavam os ninhos das abelhas em vários lugares e embrulhavam nessas folhas, né, de bananeira. E toda vez que eles tiravam um ninho de um tronco de árvore, qualquer coisa, eles guardavam um pouco para o deus deles, que era o Bep-Cororote, que era o deus das abelhas, o deus do trovão e da chuva, que gostava de mel. Com esse comportamento de ligação com seus ancestrais, eles preservaram as abelhas dessa região e conheciam muito bem o seu valor e sua utilização. Esse indígena que está aí, ele era um sábio das abelhas, um dos grandes conhecedores das abelhas, e que foi estudado pelo antropólogo Darrell Posey, e que transformou toda essa informação em textos muito importantes. As abelhas, elas foram manejadas em vários lugares do mundo, principalmente a Apis mellifera. A maior parte dos dados é para a Apis mellifera. Do ponto de vista global, os ninhos têm aumentado, mas na Rússia, na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, as abelhas têm declinado muito. Em outros países, elas podem ter um certo aumento. Então, os declínios em diversidade e ocorrência acontecem não só para apis, mas para todos os polinizadores. Mais de 40% de espécies estudadas na Europa estão ameaçadas de extinção, e faltam dados, entretanto, para o hemisfério sul, que é bastante pouco estudado, a necessidade de muita pesquisa nele. Com relação ao status dos polinizadores vertebrados, 16% estão ameaçados, segundo os critérios da IUCN, e em ilhas, essa porcentagem aumenta muito para 30%. Então, esse estudo com vertebrados é mais fácil de quantificar do que com as inúmeras espécies de polinizadores que nós temos. Mas a verdade é que os declínios dos polinizadores são muitos. Então, há várias ameaças aos polinizadores: a mudança do uso da terra, um manejo muito intensivo da agricultura, os limites entre agricultura e conservação, os defensivos agrícolas, os cultivos geneticamente modificados, muitas pestes ou doenças e patógenos, mudanças climáticas, espécies invasoras, e, às vezes, vários desses aspectos se unem junto no mesmo lugar. Então, isso é bastante problemático. Essa avaliação do IPBS, ela verificou que os declínios são muito bem documentados para polinizadores silvestres e manejados. Ambos nos oferecem muitos benefícios, os polinizadores são sujeitos a muitas ameaças e há opções de respostas para proteger os polinizadores de modo geral. Então, o que mudou com essa avaliação dos polinizadores e por que ela foi tão importante? Primeiro, ela teve um quadro de atividades muito bem estabelecido. Ela foi trabalhada por mais de 70 pesquisadores do mundo inteiro, das 5 regiões das Nações Unidas. Ela também apresentou
qual é o estado geral baseado em ciência e soluções aos problemas que foram detectados, foram apresentadas, e isso foi amplamente divulgado em muitas línguas em vários países do mundo. Os relatórios, tanto o Summary for Policy, o sumário para executivos, quanto o relatório geral, estão disponibilizados online. Todo esse trabalho ele foi submetido aos países da ONU que compreendiam a avaliação do PBS. Então, com o detalhe de uma semana, foram muito bem estudados em Kuala Lumpur, quando houve essa aprovação, e depois, no fim de 2016, ele foi para a Convenção da Diversidade Biológica, com 193 países aprovando e trabalhando nesse conteúdo. Durante essa reunião, foi muito interessante que 13 países se destacaram e abriram uma coalizão para a promoção de políticas públicas de proteção aos polinizadores. Então, se inicia a coalizão Promote Pollinators, que hoje já tem 30 países participantes, e eles trocam suas experiências e as suas atividades em relação a uma legislação de proteção aos polinizadores. Os países mais avançados, eles entenderam que o polinizador tem uma grande importância econômica no seu desenvolvimento e é importante também para a produção do alimento. Então, agora, nessa fase, as novas iniciativas de polinizadores, elas não estão somente na academia, mas elas pensam na horizontalidade do conhecimento. Muito importante que o conhecimento seja estabelecido e passe, então, para a população de um modo geral. Então, por exemplo, essa questão do nome, né? Os serviços de ecossistema, a grande parte da população não se sente muito à vontade com esse nome. Então, agora nós falamos em benefícios da natureza para os povos, Nature for People, e é isso, é essa tônica e a linguagem que está sendo usada, que mantendo na natureza um equilíbrio para polinizadores, todos saem beneficiados por isso. Então, como fazer isso? Quais as ações, quais as atividades e, principalmente, como inserir toda a população dentro desse esquema tão importante. Então, nova agenda de atividades foi aprovada para um período de 2018 a 2030 na ONU, e dessa forma, na COP 14, que foi no Egito, já tem todo um detalhe até 2030, que é essa fase de preparação, para a gente começar a trabalhar com as mudanças necessárias para que a gente tenha a visão da natureza de 2050, que é viver em equilíbrio com a natureza. A coalizão de promoção aos polinizadores teve assinatura de vários países, inclusive da América Latina. O Brasil ainda não assinou, mas é um país que tem participado bastante das atividades relacionadas a essa promoção. Há uma expansão de um registro global do conhecimento das comunidades tradicionais. Esse foi um dos mais interessantes aspectos que apareceu após a reunião do IPBS, após 2016, muitos lugares do mundo apresentando suas soluções locais para os problemas apresentados como globais e como o biocultural influencia nesse caso. Os polinizadores também agora estão em todas as agendas globais de sustentabilidade como um importante bem da natureza para o bem-estar humano. Então, de certa forma, era isso que eu queria falar e estou à disposição.